Olá pessoal, e vamos para o nosso terceiro vídeo da nossa aula de hoje, que é um vídeo sobre arquitetura e clima também, só que agora focado mais na análise climática, né? Como a gente deve analisar um gráfico, quais sites, quais softwares a gente poderia usar para fazer essa análise. Então a gente vai ver um site, o Projeti, que provavelmente vocês devem conhecer, que é aqui da UFSC, né? Que é uma parceria do LabE com a entidade pública também, e o software Climate Consult, né, que também é muito interessante, em que a gente consegue inserir arquivos climáticos. Vou ensinar vocês como baixar, onde baixar esses arquivos climáticos. Então vamos lá para a nossa aula. Então agora, né, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Projeti. O Projeti, como eu disse, ele é um site gerenciado ali pelo LABE, que é o Laboratório de Conforto de Eficiência Energética da Engenharia Civil, que também tem parceria com o POSARC, enfim, e também entidades públicas, né? E aqui no Projeti a gente tem quatro abas muito importantes. A primeira aqui é os dados climáticos, a segunda as estratégias bioclimáticas, que eu vou mostrar para vocês já na nossa última aula ali no final, os componentes construtivos e os equipamentos. Hoje a gente vai focar nos dados climáticos, né? Então quando a gente clica aqui, a gente vai para essa aba. A gente poderia, se a gente quer selecionar alguma cidade, né, insira alguma cidade, a gente pode inserir, mas ele, como provavelmente, né, ele já tenha sido feito para Floripa, né, quando a gente clica, ele já vai aqui para Florianópolis, que é bem interessante que a gente consegue, né, é, ter essa visualização. E num primeiro momento a gente tem os dados aqui, os gráficos de temperatura, né? Nesse gráfico de temperatura do Projeti, que provavelmente, né, provavelmente não, ele foi feito a partir daqueles arquivos climáticos que eu apresentei para vocês no vídeo passado. Ele apresenta algumas coisas bem interessantes, né? Aqui a gente tem nesse gráfico de temperatura os dados, né, de bulbo seco, bulbo úmido, a zona de conforto. Provavelmente essa zona de conforto é a partir do conforto adaptativo, porque a zona ela tem uma variação a partir das variações de temperaturas mensais, né? Então ela se adapta, né? Então provavelmente é um conforto adaptativo e não é uma zona estática. E a partir dessa análise, né, a partir desse gráfico, a gente pode fazer várias análises. Por exemplo, eu recomendo vocês fazerem a análise a partir da temperatura de bulbo seco, né, que é a mais usual para esse tipo de análise de temperatura. Então, quando a gente vem aqui para o verão, a média mensal no verão é de 24,79. É, em janeiro, por exemplo, em fevereiro, 24,26. Aí, quando a gente vai para fevereiro não, para junho, a gente tem uma média mensal de bulbo seco de 19, ops, de 16,99, julho 17,51. Aí vocês podem me perguntar, Fernando, mas por que é importante eu entender a temperatura? Às vezes a gente tem cidades que não têm as estações bem definidas, então é importante a gente ver aonde a gente pode atuar, porque às vezes as temperaturas estão, tipo, as temperaturas mais baixas não estão no inverno. Então é importante a gente entender como descrever, né, a partir de um texto, nessa análise, por isso que eu falo lá no nosso trabalho, escreva, analise a temperatura, né, como está as amplitudes térmicas, a diferença de temperatura, né, entre um mês e outro, como funciona para vocês também terem essa noção de como funciona é, a, é, esse contexto climático da cidade que vocês estão analisando, né? Aí quando a gente clica aqui, a gente já tem um gráfico de chuvas, né? A gente já tem, ó, aqui nesse gráfico é bem nítido, né? A gente consegue ver a precipitação. Então a gente tem mais precipitação nos meses de janeiro, de dezembro, aí menos precipitações nos meses de junho, maio e agosto. Então, são esses tipos de análise que eu quero, né, pretendo, né, receber de vocês, né, na disciplina. Aí quando a gente vem aqui, gráfico de temperatura e zona de conforto. Esse aqui já é um gráfico mais simples, né, que já é uma média ali. Por exemplo, vocês poderiam utilizar esse em vez de ter usado aqueles gráficos de temperatura, o outro que eu apresentei com o bulbo úmido e bulbo seco, que ele já vem todo o gráfico de temperatura mensal ali
com as temperaturas máximas, máximas e mínimas, que é bem legal de vocês verem ali como funciona, né? Para a zona de conforto e a zona de conforto, né? Qual seria? Então, por exemplo, quando a gente vê aqui, ele diz que a zona de conforto, o mínimo seria 19,57. Só que a média mensal está dando abaixo disso. Então, significa que em várias horas do dia, em vários dias desse mês, a gente está fora da zona de conforto. Então, como o arquiteto pode solucionar isso atuando, colocando estratégias passivas nesses meses, né? Pensando que eu vou projetar, por exemplo, um quarto que essa estação de inverno ela receba mais incidência solar da radiação, né? E aqueça mais o ambiente. Então é esse tipo de ponderação que vocês têm que fazer no nosso relatório que eu estou exigindo de vocês. Aí a gente tem um gráfico de umidade relativa do ar, descrever como é que é a umidade relativa do ar, né, média durante os meses. É uma descrição mesmo, assim, para mim ver como está essa análise crítica de vocês. Aí tem, por exemplo, o gráfico de radiação não está funcionando. O gráfico de radiação média a gente já tem. Então, o que significa que os meses de janeiro, os meses de verão, por exemplo, são os meses com maior radiação. Então, como eu posso atuar para barrar essa radiação em determinado momento? Lembrando que a direção da radiação é um conteúdo que a gente vai ver na próxima aula com a Mônica. Então, eu não vou entrar nisso e também não vou exigir que vocês analisem isso agora. Mas é importante essa análise para o final lá do trabalho, sabe? Vocês mostrarem que, eu posicionei o quarto numa determinada orientação para evitar a incidência solar a oeste no verão, por exemplo. E quando a gente vem para Rosa dos Ventos, que é outro gráfico aqui que a gente tem. A Rosa dos Ventos é um gráfico, ele foge um pouquinho, né, dos outros que eu acabei de mostrar, mas também é bem simples, ó. Vocês vão ver, quanto maior esse desenho aqui for para a direção, né, da orientação, maior a gente tem incidência. Então, por exemplo, aqui, nesse contexto, na cidade de Florianópolis, a maior direção com maior incidência, né, predominância, a orientação norte. Então, a orientação norte em Florianópolis recebe muito mais vento, 20%. Mas isso não descarta que a orientação sul também tem grande incidência de ventilação. Não tanto quanto a norte, mas a sul também favorece. Então, é nesse contexto que a gente tem que atuar. Lembram que no vídeo anterior eu até disse que em determinado momento a gente não vai conseguir pegar, captar o vento da maior predominância, mas em outro, a gente pode atuar com outra orientação, né? Então é importante a gente conhecer de onde está vindo a ventilação da nossa cidade, né? E o posicionamento no nosso lote, onde está vindo essa ventilação no nosso lote, para a gente conseguir aplicar isso quando a gente for fazer o projeto. Então, nesse trabalho do relatório, vocês vão descrever isso para mim. Aí a gente tem, ó, por exemplo, aqui a gente tem o gráfico, né, de Rosas dos Ventos para a noite, né? Por exemplo, para a noite a direção já muda, já está mais para oeste. Para o dia, por exemplo, já mais tanto para sul quanto para norte está bem equivalente. E por último aqui a gente tem a Rosa dos Ventos, desculpa, a carta solar, só que ela também não está aparecendo. Mas enfim, é muito importante vocês entenderem isso. E agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, um site onde eu faço downloads dos arquivos climáticos, né? Que eu mencionei para vocês, tanto os TRYs, os TMYs. Então, é um site muito importante, é utilizado por várias pessoas do mundo, pesquisadores dessa área. Ele é muito interessante porque ele disponibiliza arquivos climáticos não só do Brasil, mas de vários países do mundo, de vários continentes. Então, vou fazer o download com vocês para a gente até conseguir colocar esse arquivo climático dentro do software que é o Climate Consult. E o Climate Consult para download vou deixar para download para vocês no link desse vídeo. E é um software também muito simples, não precisa de licença nem nada, vocês conseguem fazer o download bem facilmente. E eu gostaria, né, espero que vocês façam a análise da clima no relatório a partir do Climate Consult, para mim entender também e julgar, né, ver se vocês conseguem usar essa ferramenta
e também analisarem a partir de arquivos climáticos, porque o Climate Consult ele dá muito mais possibilidades de entender o clima, como a gente vai ver na sequência desse site aqui. Aí daí nesse site, né, que eu vou deixar no link também para vocês acessarem, climate.onbuilding.org, ele é muito interessante. Aí aqui vocês conseguem ter acesso a vários continentes, né? E aqui, por exemplo, vamos para a América do Sul. Aí a gente tem, quando a gente clica, aparece vários países. Aí a gente pode clicar no Brasil. E aqui aparece todos os estados e os arquivos climáticos de todos os estados, que é bem legal para vocês fazerem análise. Tem várias cidades. Então, quando vocês sobem aqui, ó, por exemplo, vamos fazer o download de Floripa. Então, a gente vem aqui em Santa Catarina, ele vai aparecer e aí tem vários arquivos climáticos, tá vendo? Ó, de Florianópolis. E daí vocês podem escolher qual vocês querem. Eu recomendo o mais atualizado para a gente fazer uma análise, né, mais atual do clima, né? Então aqui esse aqui é de Florianópolis, 2 TMY, que foi o que eu disse para vocês, geralmente ele é mais atual, de 2004 a 2018. Então vamos fazer o download desse arquivo climático. Ele vai baixar, ele vai fazer o download de uma pasta e no próximo momento, né, vocês vão extrair de uma pasta, dessa pasta, e eu vou mostrar para vocês como vocês vão inserir esse arquivo climático, depois da extração, dentro do nosso software, o Climate Consult, que eu vou apresentar para vocês, tá bem? Então, pessoal, depois que vocês fizerem o download do software Climate Consult, né, vocês vão começar a brincar com ele, né, e também fazer essas análises climáticas, né, a partir dos gráficos que ele disponibiliza. Ele é bastante interessante porque ele te possibilita algumas alterações dos gráficos, coisas que e também até encontrar dados, né, mais atuais, como a inserção de arquivos climáticos mais atuais, como eu mostrei ali, né, numa parte anterior desse vídeo aqui para vocês. Então, depois que vocês fizerem lá todo o download do arquivo climático, né, extraírem dentro da pasta dele o arquivo, né, os arquivos que tem, vocês vão copiar aqueles arquivos e aí a gente vai para o próximo passo. E aí, né, depois que vocês copiam, vocês têm que colocar os arquivos que vocês extraíram dentro da pasta do Climate Consult, que é o software que vocês baixaram, que é esse daqui. Caso vocês não consigam saber localizar onde está essa pasta, eu vou ensinar para vocês como eu faço geralmente, que às vezes eu me perco também. Então, esse daqui, depois que vocês fazem o download e a instalação do Climate Consult, essa é a primeira página que vai aparecer. Aí vocês vão clicar em Next, e aqui vocês vão dar Start em um novo projeto. Aí geralmente eu coloco aqui métrico, residencial mesmo. Aí eu venho aqui em selecionar, nesse Open, aqui em arquivos que já existentes, né? E a partir daqui, ó, tá vendo? Aqui eu já consigo saber aonde está a minha pasta, ó. Então significa que meu Climate Consult, né, a pasta do download do software está no disco local. Então, ó, no disco local aqui eu clico, aqui já tem ele aqui, Climate 6.0, e aqui eu dou copio meus arquivos climáticos. Obviamente está apertando para substituir porque eu já colei ele aqui dentro, né? Mas se vocês não tiverem colado, vocês colam aqui e aí automaticamente ele já aparece. Se não aparecer de cara, vocês podem fechar, abrem de novo aqui, aí vai aparecer. Aí vocês selecionam ele aqui, né? O arquivo, que é aquele que a gente fez download 2004 a 2018, abrir, bem simples. E aqui ele já vai aparecer os dados, né? Que são os dados que estão dentro desse arquivo climático, né? Que foi feito a partir de uma elaboração, análise do clima de vários anos. E daí é bem simples. E aqui é um momento que vocês têm que selecionar qual é o modelo de conforto que vocês vão analisar. Geralmente, esse tipo de análise climática eu analiso a partir do conforto adaptativo, porque é o que a norma, né, a ASHRAE 5.5 Internacional de 2010, né, que ela usa e é uma das normas mais empregadas, então é o mais interessante no nosso contexto. Aí vocês vão apertando próximo e aqui a gente já aparece o nosso gráfico. Então aqui nesse gráfico a gente já consegue ver como funciona. Esse aqui é um gráfico de temperatura. E esse gráfico é bem interessante, né? Bem diferente ali do Progeti. Mas a gente consegue ver como está a zona de conforto. Ó, tá vendo que ela vai variando.
tem umas variações ali, aqui nessas bolinhas seriam os recordes, né, tanto de temperaturas extremas quanto de baixas temperaturas, as temperaturas médias mensais, as temperaturas médias mais altas ali. Então o gráfico é bem interessante, ele consegue te trazer mais dados, por exemplo, do que os próprios gráficos ali do Projeti. Mas nada descarta os gráficos do Projeti também, tá, pessoal? E aqui a gente vai passando, aqui a gente já tem um outro tipo de gráfico. Esse gráfico é um gráfico mais de radiação solar, mas também eu não utilizo muito esse gráfico. Aqui, esse gráfico aqui de radiação eu já utilizo bastante, porque nele eu já consigo ver a radiação direta, que é aquela que eu falei para vocês, que é bem importante, né? Que às vezes ela se equivale, né? A iluminação direta ao próprio a mais do que uma iluminação artificial. Então ela é bastante interessante. Aqui a gente também consegue ver os recordes, né, das radiações durante o ano, assim, mensalmente, essas variações. Aqui também, né, a luz natural, né, como funciona, que também é um gráfico bem importante. Se vocês quiserem colocar, podem colocar na análise climática de vocês, como funciona isso, como vocês vão fazer essa análise. É importante também vocês entenderem, né? Tudo isso quando a gente fala de conforto e arquitetura bioclimática, é de suma importância, né, o entendimento disso. Esse aqui também já é um gráfico que eu não analiso muito, que eu não cobro muito, esse também não, nem esse, também esse também não, esse também não. Vamos, ó, aqui é um gráfico bem interessante, porque a partir desse gráfico aqui, né, que é uma carta bioclimática que eu vou tratar com vocês lá na outra aula, mas também consegue dar dados de, por exemplo, como o arquiteto pode atuar com estratégias passivas, mas não é o momento agora. Vamos deixar para a próxima aula. Aqui ele vai aparecer isso, vocês continuam dando nest, e aqui a gente chega na rosa dos ventos, que é aquela rosa que eu mostrei para vocês ali do Labe. E essa daqui também é bem interessante, que aqui, assim como eu disse lá no gráfico de temperatura, nesse gráfico de ventilação também, né, Rosa dos Ventos, ele consegue nos fornecer dados muito interessantes. Nesse caso aqui a gente consegue selecionar o dia do mês. Ó, eu quero ver a ventilação, por exemplo, de janeiro, ó, desculpa, selecionar os meses, de janeiro aqui a março. Aí ele mostra, tá vendo? Tá vendo que o gráfico muda? Então, tudo isso é muito interessante, o software te traz isso. E também, sem contar que você consegue inserir um arquivo climático mais atual, né? Que é o melhor. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau.